Oiê, passando para falar sobre mais uma leitura do meu desafio lendo um livro de cada país. E dessa vez eu vou falar sobre a Angola com o livro A Visão das Plantas de Djamila Pereira de Almeida. Como eu já disse, estou lendo um livro de cada país do mundo e eu decidi por ler do continente africano porque era o continente que eu tinha lido menos. Na verdade era a Oceania, mas eu quis começar pela África ali porque eu achei que seria mais interessante. E um dos primeiros livros, eu acho que talvez o da Angola foi o primeiro livro que eu li agora durante o desafio. Ele me pegou muito desprevenida. Eu escolhi ele porque ele tá na biblioteca online Biblion, que é a biblioteca de São Paulo. É muito tranquilo você pegar livros lá emprestado e tudo mais, então eu tô bem priorizando os que eu encontro lá porque é mais fácil. Ele tem só 88 páginas. Eu senti que ele é tipo um conto. Agora não pesquisei se é exatamente o gênero dele, mas eu acho que é meio um conto ali. O livro me pegou muito, esse livro, porque ele tem uma sensibilidade muito ímpar. Eu escolhi esse livro por acaso, porque como eu tô pegando livros que são de bibliotecas virtuais, eu não tô selecionando tanto assim, porque já que eu não estou comprando, eu estou meio que lendo o que eu encontro, o que tá disponível. Eu gostei tanto do livro, eu me diverti tanto, eu praticamente engoli o livro, acho que eu li em menos de um dia. E ele foi muito rico, muito sensível, assim. Não que tenha uma história, revolucionária, mas porque o livro faz você se conectar de forma humana com um personagem que, conforme você vai conhecendo ele, você vê que não é tão humano assim, mas que dentro do que faz ele não ser tão humano, ele é humano também. E nos seus momentos de maior dificuldade, maior sofrimento, ele se torna cada vez humano. E o ponto de vista, que não é humano também, faz você refletir isso e conversa com você de forma humana, fazendo você se sentir mais humano também. Eu acho que é o principal do que eu entendi do livro. É uma história curta, mas você cai de paraquedas na história e você não entende muito bem o que está acontecendo no início, porque a história é sobre um marinheiro que depois você descobre que é meio que um pirata ali, e ele tá tipo aposentado, o mar já pegou tudo que tinha pra pegar dele. Ele volta pra morar na casa da mãe dele, onde a mãe dele morava, as tias. Só que todo mundo já morreu. Então ele decide por plantar um jardim na frente da casa. E ele enfrenta alguns preconceitos. Porque é uma cidade pequena e aí todo mundo conhece mais ou menos assim a fama dele. Ele tem uma fama ali. Então as pessoas se referem a ele tipo como um homem demônio. Um espírito que vai pegar as pessoas no sono, alguma coisa assim. Tem até um padre que a história fala que fica passando na casa dele pra perguntar se ele não quer se confessar. E ele é um cara muito soturno, muito marcado ali. Tem algumas interações interessantes que ele sempre volta pro jardim dele. Então, acontece dele ir na missa, dar uma olhada ali, mas ficar meio em silêncio, aí ele volta pro jardim dele. Aí tem uma vizinha que fica implicando com ele, e aí ele sempre volta pra mexer nas plantas e tal. E as pessoas começam a estranhar como que um homem com uma fama que carrega tantas coisas ruins, porque ele era pirata, então ele era meio tipo assassino, umas coisas assim, tem umas coisas bem pesadas. Como que uma pessoa com um passado tão cabreiro assim, tão pancada, tá fazendo um jardim de flores e umas flores bonitas desse jeito? O que tá acontecendo? E aí você começa a conhecer mais sobre ele quando algumas crianças começam a ir passar pelo jardim curiosas, levadas pela beleza das flores, parará. E ele começa a contar meio que em tom de brincadeira as coisas que ele fez. Então ele matou gente, ele matou mulher, ele matou criança, ele fez umas coisas muito pancadas. Pega muito desprevenido porque no início do livro você pensa assim, ele é um marinheiro. Aí você percebe, ele é um pirata. E aí de repente você vê, ele é um assassino. Ele é um cara que matou gente e que tá plantando rosa no jardim. E do meio, talvez 75% ali do livro pra frente, você começa a ver que ele tem umas frases meio soltas assim no livro, pelo menos na edição que eu peguei, elas estão meio soltinhas assim, que são tipo os pensamentos dele. Então são os pensamentos assim de um cara que tá o tempo todo em estado de alerta. Ele, hoje a vizinha veio encher o saco de novo, mas eu não matei ela. E aí, sabe, pega você desprevenido, porque até então tava falando de plantar flor e nananã. Até tem um trecho, brincou um pouco com a minha cabeça, que fala assim: as plantas viam o jardineiro como as plantas veem.
não se sentiam agradecidas, tratavam o seu regador à semelhança da chuva que caía sobre elas nas noites de outono. Florescerem não era o seu meio de meter em conversa com o jardineiro, mas uma forma de acentuarem sua indiferença à declaração de amor que ele cultivava a cada hora. Tanto lhes fazia serem cuidadas por um assassino, se eram sujas as mãos que as amparavam, ou que viera antes do amor que ele lhes dedicava. Seguiam-no com seu olhar sem julgamento, alheias a que, todas as manhãs, Celestino acordava por elas. Celestino é o nome do cara. E aí, o que já começa a acontecer? Ao longo da história, o Celestino começa a convalescer. Ele começa o processo dele, ele já é bem velho, e ele começa o processo dele de adoecer e tal, ele tá bem largado. Tem vários momentos que você não sabe se o que ele tá relatando aconteceu de verdade ou não. Tem um plot na história que eu não vou contar porque é bem curtinho, 88 páginas, acho que vale a pena ler. E você vê essa interação dele com a natureza, você vê essa interação dele, essa morte que está se aproximando ali enquanto ele adoece. E ele vai delirando, e nesse processo os momentos do passado, as pessoas do passado, as atrocidades que ele fez no passado retornam, e ele tem pequenos lapsos ali de saudade da mãe, de saudade da tia, e isso me fez pensar muito em como que existe humanidade nas pessoas, claro, em níveis diferentes. Talvez quem tem uma psicopatia, um trem assim, é um trem diferente. A gente tá vendo alguém aqui que por um bom tempo da vida viveu sendo durão e tal, e cita todas as coisas que ele fez. Mas nesse momento, assim, nos últimos momentos da vida dele, ele começa uma revisão, ele começa a pedir ajuda, ele começa a aceitar ajuda. E durante tudo isso, às vezes você se pergunta quem está narrando a história dele, porque não é um narrador meio estranho, às vezes parece que está do lado dele, às vezes parece que está se enganando junto com ele. E é aí que eu me toquei em determinado momento, que quem está narrando a história são as plantas. O nome do livro é A Visão das Plantas. Então, assim, pra você pode ser assim, Ana, que besteira. Mas isso saltou pra mim no livro do nada. Me pegou muito na história. Então, agora concluindo, né, me impressionou muito a escrita da Djamila, a forma como o livro soa como um conto, mas em muitos momentos parece, tipo, poético. Em algumas partes da história, me fez pensar se provavelmente era inspirado em fatos reais, porque parece uma história que você escutaria uma tia sua contando sobre um cara estranho que morava na cidade e que aí foi embora e aí voltou. Um ponto muito importante falando sobre o desafio é que eu sinto que eu li 3 livros do continente africano, e como brasileira eu senti uma proximidade cultural muito grande. No sentido de que a escrita, a forma de descrever as coisas, os sentimentos, os cenários também, as plantas que cita, o clima que cita, são elementos que pra mim não são estranhos. São elementos que, se eu fosse bem ali em Pedro Afonso, no interior do Tocantins, eu acho que eu encontraria essa casa onde o Celestino morava. E eu achei isso muito legal, porque a gente tá falando de um continente de tamanho continental, gigantesco, de múltiplos países, com uma pluralidade cultural muito grande, que estão do outro lado do mar, mas que compartilham uma veia de sangue com a gente. Nós temos uma cultura parecida com a deles, muitos elementos eu achei semelhante, e aí agora eu tô tendo a sensação de que nós somos uma pequena África, e de que o continente africano é formado por vários micro-Brasilzinhos. Eu tive essa sensação de, talvez é a escrita, talvez é porque os autores são todos queridos, talvez, mas isso me fez me sentir muito feliz. Na verdade, até pensando sobre uma outra leitura que eu fiz que não é da África, de outros países mesmo, eu acho que muitos livros estão me fazendo me sentir mais humana. Eu falei sobre isso na minha resenha do livro que eu li para a República Democrática do Congo, sobre como que você conhecer mais sobre a população de um outro país faz você olhar melhor para dentro de si mesmo e para como você se vê, como você vê as coisas, né? Em Filosofia de Bantu, que é esse livro que eu citei, você vê como que o povo bantu vê determinados elementos como vida, morte, vitalidade, doença, coisas assim. Isso fez eu parar também e revisar, peraí,
o que eu acho que é vitalidade, como que eu vejo vida, como que eu vejo morte. Acho que tá sendo o que eu mais tô ganhando fazendo essas leituras. É a coisa incrível que é conhecer mais sobre o país, mas também a coisa incrível que é ver o livro olhando pra mim de volta e fazendo eu me revisar como pessoa também. Isso tá sendo, eu tô achando isso muito massa. E é isso, esse foi mais um livro. Espero trazer pra cá vídeos sobre cada um dos livros. Eu já falei no outro vídeo que eu vou tentar começar pelos livros que eu estou lendo agora e não falar tanto sobre os livros que eu já tinha lido, porque a maior parte é da Europa, são literaturas que já são muito conhecidas, então França, Estados Unidos, Inglaterra. Se você já leu algum livro, muito provavelmente esse livro é desses lugares. Por causa disso, eu vou dar prioridade nos livros que eu estou lendo a partir de agora, dos países que a literatura ainda é um pouco desconhecida, mas para priorizar mesmo. Mas eu espero trazer aqui um pouquinho de cada um. E é isso. Tchau, tchau.